tudo na Tua presença, Senhor. Eles plantaram na nossa vida, nos ensinaram, nos direcionaram, e nós somos imensamente gratos ao Senhor pela vida deles. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor derrame toda a sorte de bênção. Ó Deus, o Senhor já tem derramado na vida, na família, no ministério, na igreja, na vida pessoal. Mas eu te peço, Deus, que o Senhor acrescente infinitamente mais, ó Pai, sobre a vida deles, Pai, sobre a família, Senhor, sobre o ministério, sobre a igreja ali em Olímpia. Ó Deus, eu te louvo, te glorifico pela vida do pastor João, pela vida da pastora Sueli. Sou grato ao Senhor pela vida deles. Ó Pai, sou grato a eles por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Aleluia. É duro segurar mesmo, viu, Jaque? A gente vai ficando meio velho, vai ficando meio sentimental. Essa é a grande verdade. Mais esquentado, com menos paciência, mas mais sensível. Eu me sinto como um pai que ficou um tempo sem vir à casa da filha que ele ajudou a gerar, sabe? Mas eu sei que a filha estava em boas mãos, amém? Estava nas mãos do Paulinho, da Jaqueline, pastor Paulo, pastora Jaqueline. Como pai, eu só peço perdão pela demora em ver a filha, amém? Mas é um privilégio estarmos aqui nessa noite, sabendo que a filha está fazendo aniversário, né? E como todo bom homem, bom pai, não me pergunte a idade, que eu vou ficar vermelho de vergonha. 12 anos? 12 anos, né? Mas é um privilégio estarmos aqui, amém? Amém, obrigado, varão. Abra comigo ali em Lucas capítulo 23, versículo 52. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Eu queria que você colocasse a sua mão na Bíblia e a outra mão no seu coração. Se você não tem Bíblia, pede para o irmãozinho com todo o amor e carinho do seu lado. Fala, me empresta um pedacinho da sua Bíblia. Feche os seus olhos. Senhor, que a tua palavra possa penetrar em nosso coração, que ela deixe apenas de ser palavra e se torne uma verdade na nossa vida. Toda dureza de coração seja quebrada agora, todo pássaro maligno seja enxotado deste lugar, para que não coma a semente da tua palavra. Todo espinheiro, todo mato e abrolho que tendem a sufocar, ó Pai, a semente da tua palavra crescer e dar frutos. Nós declaramos que a tua palavra é foice que vai cortar todo o mato, para que a tua palavra de novo seja semente no nosso coração e possa produzir frutos. Em nome de Jesus, amém. De quem é essa parte? Alguém chega diante de Pilatos e ele quer algo. Ele quer o corpo de Jesus. Por que será que alguém quer um corpo morto? Amados, eu quero lembrar que esse homem, embora sendo discípulo escondido, agente secreto, ele era membro do Sinédrio,
O Sinédrio era o Supremo Tribunal de Israel. Era o que está agora, que vocês estão vendo, o Supremo Tribunal. Ele era constituído de 70 homens, mais um presidente. Havia uma lei, João 9, 22, que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, ele seria expulso da sinagoga ou de qualquer outro lugar. Se algum judeu confessasse que Jesus Cristo, que Jesus era o Cristo, ele seria expulso. Se bem que, João 12, 42, muitas autoridades creram nele, mas nenhuma confessava. E agora esse homem se dispõe a ir até o palácio de Pilatos, e isso não vai ficar escondido. A gente sabe que fofoqueiro tem em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Daniel orava lá com as janelas abertas, mas tinha um fofoqueiro de plantão olhando para o que ele estava fazendo. Isso tem em qualquer lugar. Amados, esse homem põe em risco a sua reputação, o seu cargo, a sua vida e a sua família, porque ele seria excluído do Sinédrio e seria excluído de congregar em uma igreja judaica, e ele era judeu. Eu acredito, amados, a Bíblia não narra, mas eu acredito que houve um grande espanto por parte de Pilatos. Pilatos olha para a situação, um líder do Sinédrio, que até agora há pouco veio condenar Jesus, veio pedir que Jesus fosse crucificado, no lugar até mesmo de Barrabás, e eles motivaram o povo a escolher Barrabás em vez de Jesus. Eu fico imaginando a cabeça de Pilatos, para gente, esse povo agora há pouco me pede a morte, a crucificação desse corpo, dessa pessoa, e agora um líder do Sinédrio quer um corpo. Eu fico imaginando a cabeça de Pilatos. Por que será que esse homem quer um corpo? Nem os discípulos pediram o corpo de Jesus, nem aqueles 11 homens, porque Judas já havia sido enforcado e a árvore quebrou, provavelmente ele caiu sobre as pedras e as tripas esparramaram pelo chão. Segundo os dois livros, um conta que ele se enforcou e o outro diz que as tripas esparramaram pelo chão. Nem os 11 discípulos pediram o corpo de Jesus. Mas José de Arimateia pede o corpo de Jesus. Outro fato importante, Lucas capítulo 23, versículo 55. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Capítulo 24, versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas no túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas não entraram e não acharam o corpo de Jesus. Eu quero que você imagine a cena, madrugada, tudo escuro, um bando de mulheres vão procurar o corpo de Jesus, tudo escuro. Imagina a cena, essas mulheres estão dentro de um cemitério. Está me entendendo? Elas estão dentro de um cemitério, amados. Um bando de mulheres procurando o corpo de Jesus. Um momento crítico.
Nós tivemos esses dias, quinta para sexta, uma pressão muito grande em Olímpia. Vocês ficaram sabendo? Acredito que grande parte ficou. Houve um assassinato, um crime, sei lá como chamar. Uma pessoa fora da lei foi assassinada por policiais. E surgiu uma tensão muito grande em Olímpia. Sexta-feira as crianças foram dispensadas da escola. Empresas fecharam, lojas, comércio, parte do comércio fechou. Havia uma pressão ali em Olímpia porque havia um burburilho de revolta e de pegar fogo, botar fogo nas coisas. Você passava em Olímpia sexta-feira, a cidade estava meio deserto. Dava quase para ver aqueles pezinhos de coisa do bang bang que a gente ia no cinema e via rolando aquele. Dava quase para ver o vento batendo e levando aquelas arvinhas secas. Eu imagino esse momento, amados. Um clima de perseguição e um bando de mulheres vai num cemitério à noite no escuro, alta madrugada, procurar um corpo. João 20:11, você não precisa abrir. A Bíblia diz que Maria, conotada como Madalena, permanecia. A história foi o seguinte: elas chegam lá, o corpo de Jesus não está. Elas ouvem um anjo falando que Jesus tinha sido ressuscitado. Elas vão até os discípulos vêm até o túmulo, entram, Pedro entra, verifica que não está realmente o corpo. Todo mundo vai embora. Uma mulher permanece sozinha. E é interessante o que ela fala. A Bíblia diz que ela encontra alguém do lado e ela imagina ser um jardineiro. E ela diz assim, João capítulo 20, versículo 15, parte B: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Amados, olha para mim. Essa mulher fica sozinha no escuro, num cemitério, encontra um jardineiro e fala para ela: olha, se você pegou o corpo de Jesus, me fala onde você colocou, e eu vou levar. Você imagina uma mulher te carregando, marido? Você imagina uma mulher te carregando? Tem uns que são bem avantajados, é difícil, né? Se eu pedir para minha esposa me puxar, nem com uma carriola, né? 1,80 m, 92, 93 quilos, ela vai ter que fazer força. A história diz que Jesus era um homem um pouco alto, porque o túmulo que está em Jerusalém, ele foi feito e depois ele foi quebrado um pouco mais para poder caber o corpo de Cristo. Então ele era um homem um pouco mais alto do que a média do povo de Israel. Ele era descendente de Davi também. Mas eu fico imaginando, amados, que essa mulher quer o corpo para levar para onde? Para fazer o que com esse corpo? Vamos analisar o objeto de valor que eles querem. Um corpo. Vivo ou morto? Morto. Deuteronômio capítulo 21, versículo 23 diz: maldito seja todo aquele que for pendurado no madeiro. O que era aquele corpo? Um corpo amaldiçoado. Quem quer um corpo amaldiçoado? Porque essas pessoas estão procurando, querendo tanto este corpo. Um corpo sem vida, mas porque com vida é muito fácil, é gostoso.
Você olha, ela sorri, ou você olha, ela fica brava, mas você sabe que está vivo. Um corpo sem vida, um corpo sem palavras. Sim, agora ele já não podia dar mais aquelas mensagens que comoviam a multidão, e eles olhavam para ele, cada vez que ele falava, eles diziam: este é aquele que fala como quem vive, porque não é como aqueles que pregavam a palavra e não viviam, mas ele prega como quem vive. Como disse aquela mulher na beira do poço, ele me contou tudo o que eu sou. Um corpo que trazia uma palavra de revelação, mas não tinha mais palavras, amados, e também não tinha mais milagres. Um corpo morto. Assim mesmo eles querem um corpo sem pão, sem peixe. Agora não tinha mais pão nem peixe, não tinha mais milagres, mas eles querem o corpo. Amados, eu já fui em muito velório. Eu já fui em velório que de madrugada a filha chorando pega um cobertor e coloca em cima do corpo do pai. Eu já fui em velório que os entes queridos choraram, fizeram o maior escarcéu em cima do caixão, e na hora de enterrar, eu perguntei assim: cadê os outros parentes? Foi lá para casa para ver se podia pegar alguma coisa. Na hora do enterro, a pessoa foi lá para casa ver se tinha algo de valor. Será que ama o corpo? Eu fui num velório, amados, há um tempo, e eu vi o filho ali chorando, debruçando, lamentando, e dizendo assim: mãe, volta para casa, volta, mãe. Aquele para casa. Fazia mais de 20 anos ele tinha colocado ela no asilo. Volta para casa. Tá bom, vamos pegar o caixão. A senhora estava bem forte. Olhei do lado, o filho acabou de chorar pela mãe. Não vai nem carregar, não vai nem pegar na alça. Não pegou não. Eu estava com uma tendinite, e nós tivemos que pegar em 4. Quase que eu tive que pedir: gente, pelo amor de Deus, pega esse caixão. Ninguém vai pegar esse caixão, vou ter que pegar sozinho. Tá bom, de repente tem problema, não consegue carregar, sei lá. Lá fora, colocamos o corpo em cima do carrinho, começamos a empurrar. Eu olhei o filho, deixei o carrinho e falei: vamos lá conosco levar o corpo. Não vou não. Virou as costas e foi embora. Por que será que algumas pessoas não têm consideração nenhuma com o corpo? Interessante, amados. A gente cria um cachorrinho com todo amor e carinho, senta no colo, deita na cama, deita com o esposo, com a esposa, deita com o filho, dorme às vezes no pé da cama, e se não dormir em cima da cama, cachorrinho, gatinho. Mas quando morre, a gente põe dentro de uma sacolinha e joga no terreno baldio do vizinho para ficar fedendo na casa dele. Mas ninguém faz isso, certo? Isso é só lá em Olímpia. Eu não entendo. Eu não entendo que amor ao corpo é esse. Quando Jacó morreu, Gênesis 49, diz assim: recolheu os pés da cama e expirou. A Bíblia diz que
José e todos os seus irmãos choram durante 70 longos dias. 70 dias chorando pela morte do pai. E não só ele, todo o Egito chorou a morte de Jacó. 70 longos dias. Gênesis 55 diz que José se lembra de uma promessa que ele fez para o seu pai: você não vai deixar meu corpo ser enterrado no Egito. Eu não quero ser enterrado aqui. Eu quero ser enterrado lá na terra prometida. E José faz isso, junta uma comitiva e leva o corpo do seu pai até a terra prometida. Lá, quando entra, a Bíblia diz que eles param e choram mais 7 dias. Aquele lugar ficou conhecido como Abel Mizraim, choro dos egípcios. 7 dias, dia e noite, chorando. Mais 7 dias, para que José cumprisse a vontade do pai. A Bíblia diz que quando Elias foi arrebatado, 2 Reis capítulo 2, os discípulos dele juntaram 50 homens valentes. Não era homem qualquer não, homens valentes, homens que podiam estar guerreando. Deixaram de guerrear, deixaram de estar na sua casa para procurar o corpo de Elias. E eles vão até Eliseu, que agora assume a posição de profeta, e começam a dizer: deixa a gente procurar o corpo, deixa a gente procurar Elias. Quem sabe o Senhor o tem abandonado num vale, numa caverna, em algum lugar. Nós queremos procurar. Eles eram discípulos, Elias era o seu mestre. E a Bíblia diz que eles procuram o corpo de Elias por 3 dias. Eles incomodam tanto Eliseu, que a Bíblia diz que ele se envergonhou. Deixa a gente procurar o corpo, deixa a gente procurar o corpo. Até uma hora que Eliseu se envergonha e fala: vai. Eu falei para vocês não procurar, mas vocês querem procurar, vocês vão. Durante 3 dias eles entram nas cavernas, nos buracos, arriscam as suas vidas pelo corpo de Elias. Eles eram discípulos e procuravam o seu mestre. Judas, livro de Judas, não precisa procurar, versículo 9. Ele diz assim: o arcanjo Miguel disputava a respeito do corpo de Moisés. Você imaginou um anjo sendo disponibilizado? E não é um anjinho não, é um arcanjo. Entende-se que era um anjo em posição elevada. Ele disputa com Satanás o corpo de Moisés. E o anjo diz para o diabo: o Senhor te repreenda. Eu fico imaginando, amados, se tivessem pegado o corpo de Moisés. Se hoje qualquer pessoa que faz alguma coisinha boa, o pessoal já embalsama, coloca dentro de um caixão de vidro e vira aquela romaria para tocar no caixão. Para ver aquela pessoa. Imagina com Moisés. Iam fazer dele um ídolo, um corpo, iam fazer dele um ídolo. Todo mundo ia adorar a sepultura de Moisés até hoje. Eles fazem isso com outras pessoas, amados. Eles fazem passeatas, eles fazem
promessas de fazer visita a corpos mortos que foram embalsamados. Imagina para Moisés. A Bíblia diz, 2 Reis capítulo 13, Elias foi morto, Eliseu morreu, perdão. E a Bíblia diz que ele morreu e não deu tempo de fechar o sepulcro dele. E um tempo depois, quando o corpo dele já tinha se desfinhado, era só osso, morreu um homem. Mas Israel estava em guerra, e não dava tempo de abrir um buraco para enterrar aquele homem. O que eles fizeram? Jogaram o corpo dentro da sepultura de Eliseu. E a Bíblia diz que quando o corpo de Eliseu toca nos ossos, quando o corpo daquele homem toca nos ossos de Eliseu, ele ficou de pé, ele ressuscitou, amados. Ele teve vida de novo. Foi um milagre. O último milagre que Eliseu fez. Mesmo os ossos dele, quando tocados, fizeram o último milagre. Será, amados, que José de Arimateia, será que as mulheres que foram até o túmulo de madrugada, será que Maria, será que eles foram até o túmulo? Será que eles queriam o corpo de Jesus porque eles tinham alguma recomendação do mestre? Será que o mestre chegou para eles e falou: olha, é o seguinte, quando eu for enterrado eu quero que faça assim, assim, assim? Será que era isso? Será que José de Arimateia, será que Maria, será que as mulheres eram os valentes que queriam o corpo do seu mestre? Será que era por isso que essas pessoas querem um corpo? Porque eles são os valentes e se propuseram a pegar o corpo do mestre porque eles eram discípulos? Será que eles queriam um corpo para fazer dele um ídolo? Vamos embalsamar Jesus e vamos adorá-lo. Será que eles queriam o corpo de Jesus porque lembraram de Eliseu e falou: não, esse homem, mesmo depois de morto, pode produzir milagres? Será que é isso? Não é não? Não é não, amados? A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 23, 51, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. José de Arimateia, amados, ele esperava o reino de Deus. Jesus pregou o reino de Deus durante todo o tempo que ele estava vivo, e José de Arimateia esperava o reino de Deus. E você sabe o que é o reino de Deus, amados? Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus que José esperava, amados, não era a satisfação da carne, não era um carro novo, uma casa nova, não era comida nem bebida, não era satisfazer o corpo, a alma, os desejos do nosso corpo. O reino de Deus não é isso. É justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Marcos capítulo 1, 15, Jesus falando, diz: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus.
Amados, era chegada. Jesus estabeleceu o reino de Deus. E José de Arimateia cria no reino de Deus, e ele sabia que já estava estabelecido o reino de Deus. Mateus 6,33, Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E José de Arimateia sabia que ele tinha que buscar o reino de Deus, porque ele cria no reino de Deus. Lucas 18, 29 e 30, Jesus dá um sermão e diz assim: que quem não deixasse pai, mãe, tudo mais, não receberia no presente século muitas vezes mais, e depois da morte, a vida eterna. José de Arimateia acreditava na vida depois da morte. Por isso ele queria o corpo de Jesus, porque ele sabia, amados, de uma promessa do reino de Deus, que o Filho de Deus iria vencer a morte. Por isso ele quer cuidar do corpo de Jesus, por isso ele quer dar a sua sepultura, por isso ele deu a sua sepultura, para que o corpo de Jesus não fosse jogado como maldito, mas fosse guardado. O que aquelas mulheres queriam? O reino de Deus, amados. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus seguindo, amados, aquelas mulheres estavam seguindo a Jesus, seguindo aquele corpo vivo, servindo a Jesus em todo o tempo, e aonde Jesus fosse, elas seguiam Jesus. Aonde Jesus fosse, elas estavam ali, e não importa se estava morto, elas continuariam seguindo. Não importa se não estava produzindo mais, se não estava mais nativa, se não tinha mais palavra, elas continuariam seguindo. Mas tem uma dessas Marias, amados, a Bíblia não narra, mas eu creio que ela estava lá, dentre as Marias que estavam ali. Havia uma, irmã de Lázaro. João 12, houve um jantar, muita gente presente, e de repente uma mulher pega um vaso de nardo puro. Ela abre aquele vaso e despeja sobre Jesus. Aquele vaso era reservado para a noite de lua de mel. Seria com aquele óleo que ela iria ungir o seu noivo, para aquela noite tão especial. Mas ela encontra em Jesus, amado, a razão do seu ser. Se Jesus quiser que eu case, eu caso, senão eu vou ser uma solteirona convicta, porque eu já estou bem servido de marido. Eu não preciso caçar homem, não. Eu já tenho alguém especial. Eu não preciso sair desesperada para casar. Eu já tenho alguém especial. E é por isso que ela pega aquele óleo e derrama sobre Jesus. E quando ela está derramando, há crítica vinda por parte dos discípulos. Por que você não para com isso? Vende esse óleo e dá aos pobres. Jesus falou para a galera, falou: o que ela está fazendo será contado em toda a terra. Está sendo contado hoje para você. Ela deu o seu melhor. Ela deu o seu melhor, amados, para Jesus. E Jesus disse assim para ela: guarda o restante para o meu embalsamamento, para quando estiver morto você leva e passa no meu corpo.
Ela tinha uma coisa chamada compromisso com o corpo. Compromisso. Sabe o que é isso? Você sabe o que é compromisso? Ela tinha uma aliança. Ela pegou o presente da noiva e deu para ele. Ela tinha uma aliança. Maria Madalena, amados, a Bíblia diz que Jesus, Lucas 8, versículo 2, diz que Jesus a livrou de 7 demônios. Aquela mulher não tinha paz, não tinha sossego. Você já imaginou demônios falando na tua orelha, entrando no teu corpo, te possuindo, levando você a ficar envergonhado, envergonhada? Quem quer uma endemoniada em casa? Quem quer casar com uma endemoniada? Quem quer ser pai e mãe de uma endemoniada? Quem quer ser filho e filha de uma endemoniada? Todo lugar que vai, faz aquele escarcéu. Quem quer? Essa mulher foi liberta. E a Bíblia diz lá em Lucas 8:3 que ela prestava assistência com os seus bens. Amados, ela foi liberta por Jesus. E ela começou a seguir Jesus. E ela começou a pegar o que ela tinha para oferecer ao ministério de Jesus. João capítulo 19, 25 diz que ela ficou aos pés da cruz. E eu posso entender que o respingo do sangue, se ela estava aos pés da cruz, os respingos do sangue caíam sobre ela. Aos pés da cruz. As gotas iam caindo sobre ela. Você sabe por que ela vai no sepulcro? Você sabe por que ela quer o corpo? Porque ela tem uma dívida, que por mais que ela faça, por mais que ela se esforce em servir Jesus com seus bens, arriscar sua vida, segui-lo e deixar tudo, ela não paga. Você acha que a tua salvação é paga?